E agora a gente vai falar de um assunto que está cada dia mais quente, eleições. O dia 2 de outubro, primeiro turno está chegando e a gente sabe que vão surgindo o quê? Dúvidas, né? Dúvidas na cabeça do eleitor. Para tentar explicar tudo sobre as datas, regras, a gente recebe aqui no estúdio o Fernando Veloso, ele que é do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal. Boa tarde, Fernando. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição de esclarecer o que for necessário aos eleitores. São muitas dúvidas, viu, Fernando? Já estou pegando aqui que eu já separei as principais para a gente debater aqui. O prazer é nosso de recebê-lo para esclarecer as dúvidas. Eu, inclusive, pedi para os internautas, né, para o pessoal que está acompanhando o Boletim Metrópole segunda edição, vocês podem mandar as dúvidas, tá? Aqui nos comentários, que assim que possível nós vamos responder, né? Perfeito, estamos à disposição. Eu gostaria primeiro de falar, vamos colocar a arte primeiro, pessoal, que é essa que está aparecendo aqui, Fernando, olha só. A gente separou essa arte e eu gostaria que você comentasse, né, se tivesse algum complemento em cima aqui do que nós separamos. No dia 8 de agosto, ou seja, hoje, segunda-feira, é o último dia para mesários apresentarem recusa à nomeação para trabalhar. Certo. Lembrando que essa recusa tem que ser justificada, porque é uma requisição eleitoral. É mesmo? E então, qual assim, o tipo de justificativa poderia ser? Primeiro é bom lembrar que hoje, felizmente, no Brasil como um todo, particularmente no Distrito Federal, nós temos um grande número de voluntários. E isso facilita bastante o trabalho da Justiça Eleitoral, porque são pessoas que querem doar, né, a democracia. Mas se houver algum tipo de empecilho, ele deve justificar junto ao juiz eleitoral para que ele possa recusar, então, essa requisição. Sim. Por exemplo, um adoecimento, um acompanhamento de alguém na família e que possa realmente impedi-lo. É previsível que ele não possa trabalhar no dia da eleição, mas tem que ser algo muito plausível, muito bem sedimentado e justificado. Perfeito. Aí em seguida temos 15 de agosto, né? Segunda-feira, último dia para os registros de candidaturas. Data fundamental, porque é o último dia para que os candidatos realmente se coloquem como candidatos. Depois disso? Depois disso não tem mais, fica para a próxima eleição. Perfeito. Aí um dia após, né, 16 de agosto, terça-feira, começo da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Mas isso é importante também esclarecer, porque de fato começa a possibilidade de se fazer propaganda eleitoral, mas como bem dito, né, televisão e rádio somente a partir do dia 26. Então existe um hiato aí, esse intervalo de tempo. Perfeito. Aí no dia 18 de agosto, quinta-feira, último dia para voto em trânsito. Na realidade é o último dia para solicitar o voto em trânsito, né? Senão parece que tem que votar nesse dia, não é possível. Então é para solicitar. O último dia para solicitação de voto em trânsito. Aqueles eleitores que saibam, né, que já tem previsível que não estarão no seu domicílio eleitoral, no seu estado de residência no dia da eleição. Eles podem até o dia 18 de agosto fazer essa solicitação para votar. Caso seja uma migração dentro do próprio estado, ele pode votar para todos os cargos. Se ele for mudar de estado, ele votará apenas para presidente. E aí como funciona para quem quiser fazer o voto em trânsito? Eu tenho que procurar algum canal, dá para fazer por aplicativo ou tem que ser presencialmente? Perfeito. É bom até a gente esclarecer os dois passos, né? O primeiro que é a solicitação. A solicitação tem que ser feita presencialmente em qualquer cartório eleitoral do Brasil. Ele precisa estar munido de um documento oficial com foto e aí ele vai dizer para onde ele vai no dia 2 de outubro ou 30 de outubro, caso haja o segundo turno. E no dia da eleição, ele vai procurar o local de justificativa, de voto em trânsito, que serão determinados e ditos por cada regional eleitoral, e aí ele votará normalmente, como dito, se for fora do estado para presidente, se for dentro do próprio estado, para todos os cargos. Perfeito, Fernando. Aí no dia 28 de agosto, domingo, é o último dia para o TSE homologar os programas de verificação dos sistemas eleitorais. O que isso significa? É um dia também bastante importante, né, nos processos eleitorais, porque é quando tudo tem que estar pronto, tudo tem que estar em condições de funcionar já para as eleições. Então, começa a partir daí um outro procedimento, que é o de lacração de urnas, que é mais em seguidinha a distribuição das urnas e assim por diante. E aí, no dia 30 de agosto, numa terça-feira, disponibilização do serviço de consulta à sessão de votação por aplicativo ou na internet. Perfeito. Também, a partir desse dia, os locais de votação já estão plenamente definidos
e aí os eleitores já podem ter a certeza de onde votarão, em que sessão eleitoral estarão destinados e devidamente endereçados. Essa consulta pode ser feita através do site, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto dos seus regionais, e pode também, e é um incentivo que nós fazemos, que procure o e-Título, que é o aplicativo disponível para qualquer tipo de celular e smartphone. E ele substitui o documento em papel? Sim, muito importante também, porque o e-Título é um documento. Você tendo a biometria feita, esse documento estará com foto e você poderá votar apenas munido do e-Título. Caso você não tenha feito a biometria, vai precisar aportar um documento com foto também, para que possa se identificar no dia da votação. Perfeito, Fernando. Tem pergunta de internauta? Vamos dar uma olhada aqui na tela que já vai aparecer. Maria Eugênia. Fernando, é verdade que uma pessoa pode ser chamada para ser mesário no dia da eleição? Isso pode acontecer, Fernando? Isso pode acontecer caso naquela sessão eleitoral tenha faltado um número mínimo de pessoas, agentes eleitorais para trabalhar, e aí pode haver algum tipo de situação em que o juiz eleitoral vai requisitar uma pessoa que esteja na fila para trabalhar naquele dia. Mas são fatos muito particulares, muito pontuais, normalmente não acontece. Perfeito. Agora sobre os partidos, né? Nós falamos das datas ali, 16 de agosto, que é o começo da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Neste momento, oficialmente, ninguém pode fazer campanha pedindo votos ainda, né? Isso, exatamente. Enquanto não fizer nenhum registro de candidatura, a pessoa não pode nem se declarar candidato, ele pode se declarar como pré-candidato. Depois do registro feito, aí sim ele pode dizer que é candidato a um determinado cargo. E a propaganda só a partir do dia 16. Caso isso aconteça, ele está aí susceptível às punições previstas da propaganda eleitoral antecipada. Perfeito. E o que vai ser permitido como divulgação das candidaturas e o que vai ser proibido? Existem várias regras, né? O regramento e o disciplinamento é muito claro. Os regionais eleitorais têm disponibilizado isso para facilitar a orientação aos candidatos. Aqui no DF, por exemplo, nós colocamos uma cartilha no nosso site, que é uma cartilha que orienta, como disse, os candidatos, para que saiba exatamente o que pode, o que não pode, o que é proibido e o que não só não é proibido, mas que às vezes não deve fazer, né? Como a gente sempre fala muito, né? Espalhar santinho pelo chão, sujar a sua cidade, isso é absolutamente reprovável. Sem dúvidas, né? Agora tem mais comentário, tem mais pergunta, pessoal, dos nossos internautas? Beatriz Souza. Fernando, existe alguma punição para quem se recusa a ser mesário e de repente não faz a justificativa? Sim, é importante lembrar que trabalho, como eu disse, ele é uma requisição eleitoral. Você, como cidadão, à medida em que for chamado para trabalhar, precisa estar naquele dia disponível à Justiça Eleitoral, estando passivo das punições previstas em lei, entre elas algumas restrições de direitos civis que acabam sendo possíveis de ser aplicados a esse que se recusou a atender à solicitação da Justiça Eleitoral. É mesmo? Você pode dar um exemplo de uma... Assim como você deixar de votar também, né, que é uma obrigação na idade entre 18 e 70 anos, você pode não poder fazer concurso público e tomar posse no concurso, se matricular em universidades públicas, fazer a emissão de determinados documentos. Então, tem essas restrições que acabam sendo aplicadas a quem se recusou a atender à solicitação da Justiça Eleitoral. Olha só, hein, pessoal, informações muito importantes que o Fernando Veloso está passando aqui para a gente. Tem mais uma dúvida que vai aparecer aqui. A Marília Ribeiro está perguntando: quais são os benefícios de ser mesário? Muito bem, eu acho que o principal benefício é servir a democracia do país. A gente fala isso de forma filosófica, mas na prática é realmente o conceito mais importante. Mas fora isso, existem algumas recompensas dadas a esse sujeito ou pessoa que atenda a essa necessidade de agente eleitoral, independente da ocupação que ele tem nesse dia, e entre elas as folgas dobradas em relação ao número de dias trabalhados. Então, se trabalhou no primeiro turno, são 2 dias de folga, trabalhou no segundo turno mais 2 dias, o treinamento que porventura ele seja convocado, ele ganha os dias também, o dia da diplomação e assim por diante, podendo chegar até 7 dias de folga para quem trabalha durante o período completo. Todo mundo vai querer ser mesário agora, Fernando. Não é à toa que nós temos um grande número de voluntários, né? Sem Mas eu dúvida. ainda creio que é por conta da democracia. É isso aí.